Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, muito bom dia, graça e paz, que a santa e poderosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, em nome de Jesus, amém? Hoje que é 14 de julho de 2025, e eu estou aqui com a nossa irmã Lauriette Rodrigues. Olha que louvor maravilhoso, meus irmãos. Em nome de Jesus. Canta comigo aí, vamos lá. Ah, Senhor, do meu coração, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Ah, Senhor, eu quero teu poder, aleluia. Canta comigo, vamos lá o coro agora. Eu ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás, aleluia. Do que errar, ama-me, perdoa-me. Às vezes não consigo nem falar. Lágrimas meus olhos vêm molhar. Oi, Malauriette, graças a Deus, muito obrigado por essa melodia maravilhosa. Muito obrigado por essa letra. É sobre isso, meus irmãos. Buscar o perdão, aleluia, buscar a proximidade, aleluia, buscar, meu Deus do céu, sentir a presença do nosso Deus, do nosso Jesus. Ah, Senhor, porque nós somos ser humano, nós somos frágeis, somos fracos, muitas vezes não conseguimos nem expressar, irmãos, com as nossas palavras, aquilo que nós estamos sentindo, não é? Aleluia, Jesus. Por isso que eu agradeço muito esses cantores maravilhosos, né? Que dedicam a sua vida a compor essas letras tão atuais, não é? E essa música é antiga, irmãos. Nem vou falar de quando que é para não revelar a minha imagem, tá bom? Aleluia. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Perdoa-me. Não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como sinal deste lugar, porque o Senhor verdadeiramente está neste lugar, meus amados irmãos, aleluia. Vamos bater palmas, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele está neste lugar, aleluia. Podemos sentir o seu poder, a sua presença. Podemos sentir o calor do seu Espírito Santo, aleluia, meus amados irmãos. Dona Lauriette Rodrigues, essa mulher tem 55 anos hoje, ela nasceu, se eu não estou enganado, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo, em 1970, 23 de fevereiro de 1970. Ela tem a minha idade, hein? Porque eu nasci no dia 5 de fevereiro, né? Ela nasceu no dia 23, então a gente tem aí alguns dias de diferente.
de idade, né? Mas, meus irmãos, aleluia, Jesus. Depois você pesquisa aí sobre as letras, né? As músicas que essa cantora gospel ela gravou, tem letras maravilhosas, viu, irmãos? Né? Letras de meditação, né? E é isso aí, Bispo Márcio. Estamos voltando aí às raízes, né? Só das antigas, hein? Só das antigas, só louvor raiz, né? Sem desmerecer os atuais, não é verdade? Com certeza, porque tem muito louvor bom aí que a gente verdadeiramente sente, né? Muito a presença do Senhor, mas é bom a gente voltar muitas vezes aí às raízes, né? Para que a gente possa é, sentir essa presença maravilhosa, não é? É uma nostalgia, não é? Aleluia, Jesus. E nesta manhã, meus irmãos, eu estou aqui, Bispo Cido Castro, Polo de Guarulhos, dessa manhã de segunda-feira. Aleluia, estou aqui substituindo, né? Vou tentar substituir a Bispa Nivalda, né? Porque grande é a responsabilidade, hein? Jesus amado, grande é a responsabilidade. Porque a Bispa Nivalda e o Bispo Márcio estão aí de férias, graças a Deus, estão lá em João Pessoa, com os nossos pastores Rui e pastora Sandra, estão ali passando um tempo de descanso, que é necessário, graças a Deus por isso, estão lá realizando um sonho, vivendo, né? Vivendo, hein, Bispo Márcio? Ei, pastor Rui, pastora Sandra, Bispa Nini, é isso aí, que Deus abençoe vocês poderosamente, e é isso aí, curtam bastante, vamos chegar tudo queimadinho aqui, viu, irmãos? Vamos chegar tudo mais moreninho, mais tostadinho, né? Que o sol lá tá bom, hein, né? Lá tem um sol para cada um, graças a Deus, é isso daí. Mas, meus amados irmãos, nessa manhã de segunda-feira, que nós estamos aqui, graças a Deus, aleluia, Jesus, para falar da igreja, da sétima igreja, não é? Finalizando essa série que nós começamos lá no dia 8 de julho, não é? No propósito do mês, o novo céu, a nova terra, que está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 3, não é? E o tema dessa série é o que o Espírito disse às igrejas. E a gente aprendeu demais da conta, irmãos. Meu Deus do céu. Foi assim uma palavra atrás da outra de ensinamento, de alinhamento, né? Palavra de poder, graças a Deus. Aleluia, Jesus. E temos aprendido muito, né? A igreja tem sido verdadeiramente edificada, não é verdade? Começamos lá na segunda-feira, eu mesmo falando da igreja de Éfeso, não é isso? Sobre manter o seu primeiro amor. Depois a Bispa Nivalda, na terça-feira, foi falando ali sobre superar o medo, né? Com a igreja de Esmirna. Depois o pastor Franklin, ei, pastor Franklin, nosso querido amado pastor de Bauru, né, no online, ele também pregou sobre a igreja de Pérgamo, apegue-se à verdade, amém? Depois, pastor Marcos, meu amigo, pastor Marcão, Marcos Lucas do Sacramento, né? Está lá também em Bauru, pelo canal online. Também ele falou sobre a igreja de Tiatira. Não se comprometa com o pecado. Tema forte, hein, pastor Marcos? Graças a Deus, hein? É isso aí. A pastora Marisa, no sábado, dia 12, falou sobre a igreja de Sardes. Vigilância, é isso daí, pastora Marisa. Deus falou poderosamente através da sua vida. É isso daí. E no domingo, né? Ontem, no domingo, pastor Valdir aqui em Guarulhos e pastora Jane no Polo de Bauru. Se eu não estou enganado, foi a pastora Jane mesmo, né? Pelo menos é o que está na minha relação aqui, porque eu não ouvi a ministração de Bauru ainda, né? Mas o tema foi sobre a igreja de Filadélfia. Procure portas abertas, né? Foi uma palavra poderosa aqui no Polo de Guarulhos, né? Pastor Valdir foi usado tremendamente para falar com a igreja, falar conosco através da unção do Espírito Santo, não é? Então, meus irmãos, é sobre isso. Em todas essas ministrações, houve uma frase que se repetiu: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, hein? É forte isso, hein? Quem tem ouvidos, é interessante, né? Porque quem é que não tem ouvido, né? Todo mundo tem ouvido, né? O ouvido físico, não é? Ele está aí presente, né, nas nossas orelhas, né?
Mas é quem tem ouvidos, irmãos, é quem se entrega àquilo que está ouvindo, é quem aceita aquilo que está ouvindo. O sentido da frase é este, não é? Quem tem ouvidos, ou seja, quem deu crédito à nossa pregação, assim já falava o profeta Isaías, né? E a quem se manifestou o braço do Senhor, ou seja, quem foi que recebeu a palavra e deu crédito e mudou o rumo da sua vida, mudou o caminho, amém? E acatou, colocou em prática. É nesse sentido que a palavra fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E nesta manhã de segunda-feira, nós estamos aqui para falar de um tema muito poderoso. Irmãos do céu, pelo amor de Deus, aleluia, Jesus. Eu espero quem vai ouvir essa ministração tem que ser muito crente. Mas tem que ser muito crente mesmo, porque eu vou falar para você, meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia. Essa palavra aqui é uma palavra de exortação, mas muito forte. É uma palavra de exortação, assim que verdadeiramente é para colocar no alinhamento, não é? Tá lá em Apocalipse capítulo 3. Se você quiser acompanhar comigo aí, meu irmão, você que está no online, você que está nas redes sociais aí, nos canais online, aleluia, Jesus. Estamos falando aqui para muitas pessoas, né? Dentro e fora do Brasil, através desse canal online, que é uma bênção, é uma maravilha, não é? E Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22, né? Vamos ver o que é que está escrito aqui, né? Porque a própria, irmãos, não precisa nem sair do texto, porque o próprio texto já é já tem uma fonte, né? Muito grande de ministração, não é? Então, olha só, vamos lá. Versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Meu Deus do céu. Eu repreendo, versículo 19 agora, tá? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados irmãos? É sobre isso, aleluia. Já deu para sentir aí a chicotada? Meu Deus do céu. A presbítera Fabiana tá ali, ó. Jesus amado. Tá intercedendo aí, meu amor? Tá? Quer falar alguma coisa? Quer dar um bom dia aqui para os amados irmãos? Não? Ela tá ali na intercessão, não é? É isso daí, meus irmãos. Aleluia. Então já deu para perceber que o negócio aqui é sério, né?
É conversa, irmãos, de gente adulto, viu? Conversa de gente maduro, conversa, aqui é palavra para gente, não é? Que realmente vai buscar o alinhamento, vai buscar estar na presença do Senhor, né? Porque a palavra é forte, não é? O tema, meus irmãos, dessa ministração já é um tema, né, complexo, é um tema já que já nos induz, não é? Para esse mergulho, não é? Em um alinhamento. O tema é não seja morno, não seja morno, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui, tá? Antes, porém, eu quero fazer aqui uma breve, falar um pouquinho do surgimento da igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia, como também as outras, estão todas localizadas na Ásia Menor, é, ali na região onde hoje é a Turquia, a atual Turquia, certo? E a igreja, essa igreja de Laodiceia, muito provavelmente ela foi fundada por Paulo com o auxílio de um homem chamado Epáfras, né? A gente tem algumas referências na Bíblia aí que fala de Epáfras, né? Epáfras foi o conservo de Paulo, inclusive Epáfras esteve até preso com Paulo em Roma, não é? Em uma das prisões, em uma dos momentos em que Paulo esteve preso. E olha só, meus irmãos, né? Paulo lá em Colossenses, né? Capítulo 1, versículo 7 e 8, Paulo fala assim, ó. é, Paulo menciona Epáfras como um amado conservo, fiel ministro de Cristo, que lhes ensinou sobre a graça de Deus. Lá em Colossenses, capítulo 4, do 12 ao 13, Paulo também destaca o zelo, né, deste homem chamado Epáfras, né, em oração pelos colossenses, desejando que eles amadureçam e perseverem na vontade de Deus, né? E Epáfras, ele era de Colossos mesmo. Colossos é uma igreja que também tinha uma igreja lá em Colossos, né, que é os colossenses, e era perto, né, na verdade, de Laodiceia. Não era muito distante. Por isso que Epáfras provavelmente ele tenha se deslocado da cidade de Colossos com Paulo e foi ajudar ali no estabelecimento, né, dessa igreja de Laodiceia. Lá em Filemão, capítulo 1, versículo 23, também, Paulo mais uma vez fala, né? Mais uma vez ele menciona, né? Epáfras, como um personagem, né? Muito comprometido com a obra, com a causa do evangelho, com a pregação, né? E ele podia muito ter fugido, na verdade, quando Paulo foi preso em Roma, ele podia ter fugido, mas ele preferiu ficar ao lado de Paulo e ser preso junto com Paulo. Você entendeu, Fabi? Por isso é que Epáfras, ele era um homem muito comprometido com o reino de Deus, com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém ou não amém, meus irmãos? Só uma pequena explanação aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a igreja de Laodiceia. Tinha uma outra característica também. A igreja de Laodiceia, ela estava numa rota comercial muito forte. Então era uma região onde as pessoas elas tinham poder aquisitivo relativamente superior às demais localidades, porque como ela estava na rota do comércio, ela tinha tinha muitos comerciantes, muitos artesãos, tinha muita gente ali que ganhava dinheiro, não é? Inclusive os crentes daquela região, tá certo? A gente vê isso, né, bem patente no texto que a gente leu aqui em Apocalipse, que fala da riqueza, né, financeira que aquela igreja de Laodiceia ela tinha. E por conta disso, eles não sabiam contornar a situação, né? E acabava caindo na frieza espiritual, ou melhor, na frieza não, na mornidão, né? Que é até pior do que ser frio, né? E, meus irmãos, vamos falar aqui, passo a passo, os versículos aqui um por um, tá bom? Para a gente ganhar tempo, tá? Quando fala assim ao anjo, né, da igreja de Laodiceia, né? A gente está falando aqui
de uma força espiritual local, né? Significa, então, dizer que naquela região existia um anjo, não é? Determinado por Deus que coordenava aquela região ali. Então, irmãos, isso é sério, né? Quando a gente fala de batalha espiritual, a gente entende um pouco mais de profundidade essas coisas aqui. Mas não é o momento, não dá para a gente se aprofundar nisso aqui agora, tá certo? Mas olha só, no versículo 15 ele fala: conheço as tuas obras, não é? Então, irmãos, isso daqui a gente ouviu em várias ministrações aqui para trás. Que de fato, irmãos, nós não conseguimos acompanhar as pessoas onde elas estão. Então não adianta a gente querer se esconder. O salmista Davi, ele disse em um dos seus salmos que ainda, né, que ele subisse ao céu, lá o Senhor estaria. Ainda que ele descesse às profundezas do abismo, né, e habitasse, né, das profundezas do mar, ainda assim o Senhor, com a sua destra, lhe sustentaria, né? Porque nós não podemos, irmão, jamais fugir da presença de Deus, né? Então, quando fala aqui que ele conhece as nossas obras e ele ainda menciona, né? Essa palavra, o anjo ele menciona para João, ele diz para João como era a característica dos crentes daquela cidade, daquela igreja de Laodiceia. Olha só, que conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Quem me dera. Porque, irmãos, quem é morno é aquela pessoa que um dia ela foi fria, não é? Aí ela ficou quente, ela foi lá nos 100 graus, né? Depois o fogo apagou e ela começou, né? Voltar para o estágio de frio novamente. Só que aí, o que é que acontece? Você está no meio do caminho. Você nem vai para frente e você nem esfria. Você está naquele fogo baixo. Sabe aquele foguinho baixo que você coloca muitas vezes no fogo, no fogão, para fazer alguma coisa que você não quer fazer muito rápido? De repente você vai colocar uma água para fazer um café, aí você fala assim: "Ah, vou aproveitar e vou tomar banho". Aí você deixa no fogo baixo que é para esquentar devagar, né? Então fica aquele foguinho morno ali, aquele foguinho baixo, né? Que é para não esquentar de uma vez. E o versículo 16 fala assim, ó: assim porque és morno e não és frio e nem quente, meu Deus do céu, irmãos, isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito forte. Olha só, vomitar-te-ei da minha boca, não é? Aqui, irmãos, Deus ele coloca a sua personalidade, 100% da personalidade de Deus aqui, quando ele fala que ele vai vomitar. Sabe o que que significa isso? Que Deus, irmãos, ele não tolera o morno. Deus, o morno, ele é intolerável, né? Na presença de Deus. Deus não tolera o morno. Então, por isso que ele vai vomitar. Qual que é essa situação de vomitar aqui? A gente vomita aquilo que não faz bem. A gente põe para fora, nosso próprio organismo expulsa, não é? É uma defesa do organismo, ela expulsa aquilo que te faz mal. Quando você come alguma coisa que você passa mal e você tem que, involuntariamente até, não é? Praticar esse ato aqui, porque muitas vezes é um ato até involuntário, na condição humana, né? Estamos falando aqui do corpo humano, mas na situação aqui de Deus, irmãos, é porque verdadeiramente esse tipo de pessoa, irmãos, Deus não tolera. Deus não tolera. Por isso que fala aqui que ele vai vomitar, ou seja, ele vai pôr para fora. Entendeu? Não adianta. Ah, mas eu tô aqui. Não adianta. Não é? E para falar um pouquinho aqui, irmãos, desse morno, a gente vai descer um pouquinho, depois eu vou voltar aqui, tá bom? Para a gente poder finalizar, tá bom? Versículo 17, olha só. Como dizes, rico sou. Lembra que eu falei que essa igreja foi a igreja de Laodiceia era uma igreja próspera, rica, porque tinha dinheiro mesmo, porque os membros eles eram comerciantes, eram artesãos, os caras eram empresários, tinha dinheiro, entendeu? Só que eles não sabiam, né, usar essa prosperidade de uma forma adequada. Que não tem problema nenhum ser próspero, irmão, não tem problema nenhum, não é? Só que aqueles não sabiam usar, né, a prosperidade. Até o pastor Valdir citou um exemplo hoje de um amado irmão que a gente tinha na igreja, presbítero José Azarias, né? E ele falava mesmo isso, irmão. Será o dia
Que o sonho dele era ter um Escort R3, né? E se Deus desse para ele, Deus não dava, porque se Deus desse, ele ia esquecer, não é? Então, na verdade, ali já demonstrava uma fraqueza, né, muito grande em relação a essa questão da prosperidade. Isso, irmãos, é uma confusão medonha que os crentes fazem. Que crente tem que ser pobre, tem que ser miserável, tem que andar com roupa rasgada, tem que andar com o carro com os pneus careca, furado, com os bancos todo furado, você entendeu? Não, irmãos, isso é uma fraqueza espiritual. Isso é uma fraqueza espiritual. Paulo fala assim: olha, eu sei viver com fartura, mas eu sei viver também com falta das coisas. Ou seja, eu sendo rico, eu sou a mesma pessoa que quando eu também não estou rico. Não é? Então o crente tem que ter essa característica. Amém ou não amém, meus irmãos? Olha só, versículo 17: como dizes, e rico sou, estou enriquecido, e nada tenho falta, né? E não sabes olha só o que o Espírito diz, presbítero Fabiano. Olha só que ele diz assim, ó. E não sabes que, na verdade, tu és um desgraçado. Sabe o que é um desgraçado? Sabe o que é um desgraçado? É uma pessoa que perdeu a graça. Sem, né? Você entendeu? Desempregado, sem emprego. Você entendeu? Desgraçado, perdeu a graça. Você entendeu? É aquela pessoa que conheceu a graça, irmão. Conheceu o favor imerecido de Deus. Você entendeu? E agora ele perdeu a graça. Ou seja, não é que ele não sorri, não é nesse sentido que está falando aqui o desgraçado. Está falando aquela pessoa que perdeu. Oh, meu irmão, aleluia. Perdemos a chance, hã, de viver a graça do Senhor Jesus Cristo, não é? Miserável. Você percebe que existe aqui um paradoxo? Mas como é miserável se eles eram ricos, Fabiana? Como é miserável se eles eram ricos? Como que é pobre se eles eram ricos? Não é? Porque, irmãos, aqui está falando de riqueza espiritual. Jesus falou assim: olha, não ajuntais tesouro para vocês na terra, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. É sobre isso. Aleluia. Aqui está falando, meu irmão, de uma riqueza espiritual. Pessoas miseráveis espirituais. Pessoas que têm aquela frieza espiritual. Sabe aquela coisa assim que não cresce, aquela coisa que não enriquece, que não muda, não é? Eu, a Daniela, como é que é? A Gabriela, Crave Canela, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Ah, mas eu sou assim mesmo, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Irmão, não tem que aceitar você do jeito que você é, não. Você me desculpa. Mas a palavra está dizendo aqui, tem que mudar, irmão. A gente tem que mudar de fase. Ah, mas eu sou assim mesmo, você não é assim. Aleluia. Porque se você for assim, você não entra no céu pelas portas. Presta atenção nisso. Irmãos, nós não estamos aqui, irmãos, de enfeite, não. A gente está aqui para ir morar no céu. Irmão, não vai valer a pena a gente passar a nossa vida dentro da igreja e chegar no último dia, o nosso nome não está escrito no livro da vida. Meu Deus, que decepção que vai ser. Ah, meu Pai eterno, aleluia, Jesus. Então, olha só, irmãos, eles eram ricos em dinheiro, porém pobres também, pobres espirituais, pobre, cego e nu. Por que cego? Porque estava na igreja, vivia na igreja, mas não via sinais, pastor Valdir. Sabe que é a pessoa que não está na igreja há 50 anos e não vê sinal? Oh, meu Deus do céu! Oh, Jesus amado, era cego, cego espiritual. Amém ou não amém? Olha, quem foi que passou por cegueira? Quantos cegos Jesus não curou? O próprio apóstolo Paulo. Meu Deus do céu, quando ele foi chamado ali no caminho para a cidade de Damasco, quando ele caiu dali da sua cavalgadura, que apareceu uma luz muito forte, ele ficou cego por 3 dias, e Ananias foi lá e orou por ele, e ele foi curado da cegueira. Irmãos, aleluia, o servo Geazi de Eliseu também não via o milagre, não via. Por que ele não via? Porque ele estava cego.
mas estava tão patente. Aí Eliseu ora e fala assim: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja o teu exército. Irmãos, é ver, aleluia, o poder de Deus, o milagre de Deus, a presença de Deus. Amém ou não amém? Aleluia, Jesus. Versículo 18, olha só, aconselho-te, oh meu Deus do céu, né? Mas tem gente, bispa Nivalda, que é ruim para receber conselho, sabe? É difícil. Tem pessoas que não gostam de receber conselho, né? Até existe um ditado que diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, não é? Mas mano, conselho é muito bom. Conselho dos pais é muito bom. Conselho dos pastores, dos bispos é muito bom. Às vezes a gente vai aconselhar uma pessoa, a pessoa ela acha que a gente está tolhendo, não é? Alguma situação dela. Às vezes uma pessoa chega para mim: Cássio, eu vou comprar isso, fazer aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: meu amigo, tem certeza que vai fazer isso? Irmãos, a gente já passou por tanta situação, irmãos, né, Fabi? Já passamos por tanta situação, irmãos, tanta coisa errada que a gente já fez, sabe? Irmãos, a gente tem uma história, a gente tem né, uma vida para aconselhar as pessoas. Aí, às vezes, você fala aquilo que a pessoa não quer ouvir, e aí ela pega e fala assim: ai, nossa, ele não quer que eu cresça, né? Ai, não quer que eu. Irmão, meu Deus do céu, olha o cenário que a gente está vivendo. A gente tem que ser prudente, não é? Com as coisas que a gente vai fazer, com as nossas escolhas, não é? Uma certa feita, uma moça veio para mim: ai, pastor, eu vou pedir a conta no meu trabalho, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, a mulher já tinha um salário de mais de R$ 5.000. Eu falei: você tem certeza? Presta atenção, porque eu já fiz isso. Eu já fiz essa bobagem uma vez. Então, né? Não é? Então, presta atenção. Você deu duro para entrar nessa empresa, uma empresa multinacional. Agora você está pedindo a conta da empresa. Conversou com Deus? Porque para entrar lá você pediu para Deus, não pediu? Aí agora, para sair, você está pedindo para Deus também? Então presta atenção. É sobre isso, você está entendendo, meus irmãos? Aleluia, Jesus. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Aleluia, Jesus. Meu Deus do céu. Irmãos, para comprar esse ouro aqui, meus irmãos, aleluia, Jesus. Não é qualquer um, não. Não é com dinheiro, não é com dólar, com euro, não é com real, não, viu? É com jejum e com oração. Aleluia. Por falar em oração, não é? Daqui a pouco a gente vai começar aí às 23h59, o nosso clamor das madrugadas. Já tem uma listinha aí, acredito que você está nessa lista. Aleluia. Daqui a pouco a gente vai começar aí o clamor das madrugadas. Vamos orar, vamos colocar tudo em oração. Vamos encher as nossas taças. Aleluia, Jesus. As taças onde nós colocamos os nossos pedidos, para que quando o anjo vier, as nossas taças estejam cheias, amém? E a gente consiga comprar, meu irmão, esse ouro aqui, amém? Para que tenha riquezas, roupas brancas, para que vistas. Oh, meu Deus do céu. E a roupa branca, irmãos, ela tem uma característica, né? Por que fala de roupa branca? Sabe por quê, Fabi? Porque a roupa branca, irmão, qualquer sujeirinha você vê de longe. Sabia? A roupa preta, você usa ela 10 vezes e não lava, porque você não vê a sujeira. Agora você consegue usar uma camisa branca 2 vezes? Não consegue, não é? Não consegue. Porque você usa uma camisa branca, você vai almoçar, é macarrão, você já volta com a camisa toda manchada ali, não tem como. Então, por que que fala de roupa branca, irmão? É para ficar patente, amém? O nosso erro. Irmãos, quando fala aqui comprar roupa branca, sabe o que está dizendo aqui? Que a gente, irmãos, tem que, na verdade, aleluia, Jesus, mostrar de fato quem a gente é e se permitir enxergar os nossos erros, se permitir enxergar as nossas dificuldades, se permitir, meus irmãos, que também as outras pessoas até enxerguem as nossas fraquezas e nos aconselhem e nos ajudem. Por isso que fala aqui vestes brancas, irmão. Não é à toa que fala veste branca. Aleluia, Jesus. Olha só, e não apareça a vergonha da tua nudez, porque primeiro uma coisa, olha só, tem que ter roupa, porque a roupa cobre a nossa nudez. E unja os teus olhos. Oh, isso aqui é forte demais. Meu Deus do céu.
Tem gente que vê malícia em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Você não pode dar um abraço numa pessoa que já está vendo malícia. É por isso que na igreja, irmãos, na Missão Sem Fronteira, a gente não tem essa frescura. Eu pego o Daniel, dou um cheiro no cangote dele. Porque não tem problema, meu irmão. Ora, diga, qual que é o problema? Não é? Agora tem os irmãos que eles só querem abraçar as irmãs. Os irmãos não querem abraçar. Olha, toma cuidado, meus irmãos. Olha só aqui, ó. Unja o teu olho com colírio. Amém? Primeiro, para que você veja. E segundo, para que você tenha um olho abençoado. Para que você possa enxergar coisas boas. Para que você possa enxergar aquilo que verdadeiramente o Senhor quer fazer. Amém? Versículo 19. Aleluia, Jesus. Não, 19. Eu repreendo, meu Deus do céu, e castigo a todos quanto amo. Por isso que a palavra é forte, você entendeu, Fabi? Porque olha só, Deus, ele está mandando essa palavra porque ele nos ama. Entendeu? Porque, irmãos, sabe aquele amiguinho que passa a mão em tudo que você faz de errado? Não é teu amigo de verdade. Viu? Aquele amigo que tá vendo você ir pro buraco e te aconselha aí mais ainda, não é teu amigo. Amigo de verdade é aquele que fala a verdade. Amigo de verdade é aquele que confronta com você, não é? Por isso que uma esposa abençoada, ela põe um homem na linha. E um homem, marido abençoado, também põe a esposa na linha, porque é um corrigindo o outro, não é? Agora o marido tá fazendo um monte de coisa errada. A esposa tá lá, ai, benzinho, tá certo, vamos lá. Vai os dois pro abismo, não é? E vice-versa, meus irmãos. É por isso que um tem que corrigir o outro, não é? Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não aguento mais essa pessoa falando aqui. Tá falando porque te ama. Tá corrigindo porque te ama. Aqui a palavra diz aqui, ó, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se não há amor, não tem correção. Se tem correção, é porque tem amor. Aleluia. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aleluia, Jesus. O que é arrepender? Lembra que eu já falei lá na primeira ministração, mas arrepender não é sentimento de remorso. Arrepender não é sentimento de culpa. Arrependimento é prática. Amém? É voltar lá atrás, consertar o que estava errado e aí sim de fato praticar o arrependimento. Amém? Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Oh, meu Deus do céu. Sabe o que fala aqui, meus irmãos? Fala da educação do Espírito Santo. Amém? Irmãos, Deus não vai fazer nada por obrigação na sua vida. Se você quiser, ele vai entrar. Amém? Se você quiser. Se você não quiser, fica tranquilo que o vizinho quer e ele vai. Você vai ver o vizinho recebendo vitória e você vai ficar do lado de fora. Você vai ver que o teu vizinho, no dia da trombeta, ele vai escutar a trombeta tocar, vai ficar o relógio dele, o Rolex dele, o carro novo dele, a casa grande dele, vai ficar tudo aí para você e você não vai ouvir. Isso aqui é sério, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Ele está à porta, ele bate, ele pergunta. Olha só, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, sou eu que abro a porta. É você que abre a porta. Ai, pastor, mas a minha casa abre a porta. Pastor, mas meu marido abre a porta. Pastor, mas meu filho abre a porta. Pastor, mas meu emprego abre a porta, que Deus vai entrar na peleja com você, meu irmão, em nome de Jesus. Ore, canta lá, baixeira das, aleluia. Forte essa palavra, meus irmãos, aleluia, Jesus. Meu Deus do céu, meu Pai eterno, aleluia. Irmãos, eu estou correndo aqui, irmãos, porque não dá tempo para a gente parar muito, porque a hora, aleluia, ela passa muito rápido demais, amém? É isso daí. Aquele que ouve e aquele que abre a porta, ele entra. Ah, e quando ele entra, pode ficar tranquilo, meu irmão, que vai ter ceia, vai ter alegria, vai ter milagre, vai ter conversa, vai ter alinhamento, vai ter viagem para João Pessoa, vai ter viagem para Camboriú, né? Não, meu Júlio, minha carinha, é isso daí, vai ter passeio, né, para Flórida Paulista, né, não, Pastor Frank? Vai vir um carro de novo, aleluia, para abençoar a vida do casal, como foi aconteceu na vida do nosso Pastor Frank e nossa pastora Rosinha. Vai vir
milagre. Vai vir maridão de São Paulo, não é não, pastora Jane? Eita, glória a Deus, aleluia. Quando Deus entra, irmão, na casa, a coisa se transforma, porque Deus não vem de mão vazia. Aqui a palavra diz que ele entra a passear, aleluia. Ele traz alguma coisa consigo, aleluia, para mudar a nossa vida. Você está entendendo, meu irmão? É sobre isso daqui, amém? Aleluia, Jesus. Versículo 21. Ao que vencer, amém? Você tem que vencer. Você tem que lutar. Você pode não ser o primeiro, mas você tem que chegar. Você tem que passar pela linha de chegada. Amém? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no meu trono. Ou seja, Jesus ele não é exclusivista. Olha só uma característica de Jesus aqui, meu irmão. Amém? Aleluia. Assim como ele sentou no trono com o Pai, ele vai querer colocar você também no mesmo trono. Presta atenção. Depois a gente vai falar do milênio, a partir de quarta-feira, você vai entender sobre esse versículo aqui, tá bom? A gente não vai se aprofundar aqui não, porque na quarta-feira a gente vai abordar esse assunto aqui, tá certo? Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, essa fala está em todas as cartas, tá certo? Está em todas as cartas. Agora, voltando aqui, meus irmãos, para a gente finalizar. Aleluia, Jesus. Versículo 16. Assim porque és morno. Ah, Bispo Anivaldo. Meu Deus do céu. Aleluia. Bispo Márcio, vamos lá. Aleluia, Jesus. Vamos fazer um parêntese aqui, de 5 minutinhos aqui, para a gente finalizar essa ministração, meus irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que é o morno? Morno é aquele que empaca no meio do caminho, e aí ele não vai e ele atrapalha quem está atrás. Esse é o morno. Morno é aquele crente que dá mau testemunho. Ao invés das pessoas olhar para ele como exemplo bom, aí ele é um exemplo ruim. Aí as pessoas falam assim, tá vendo? Para que eu vou ser crente? Não é? Então você é morno, você está atrapalhando quem está atrás de você. Por isso que você é tão... Por isso que o morno, ele é desprezível. Não é? Ele é desprezível. Morno é aquela pessoa que não se compromete. Não é? É aquela pessoa que é casada, mas anda sem aliança. Não é? Ele tem vergonha de pôr aliança, não é? Ele fala tanta besteira, fala tanta bobagem, né? Morno é aquela pessoa que é crente, mas lá no ambiente de trabalho dele, ninguém sabe que ele é crente, porque ele fala tanta bobagem, tanta besteira, tanta tranqueira, não é? Que dá tanto mau testemunho, compra e não paga, não é? É aquela pessoa que dá calote em todo mundo, é a pessoa que fala mentira, é aquela pessoa que levanta falso testemunho das pessoas, não é? Então ela nem fala que ela é crente, porque se ela falar que ela é crente, ela sabe que vai ter uma acusação contra ela, não é? Morno é aquela pessoa que não se compromete, não é? Ah, eu não vou me comprometer com nada. Ah, eu não vou me... Aliás, por falar em compromisso, quero até agradecer aqui, meu Deus do céu, aleluia, meu Deus, a ação das cadeiras, Jesus amado, que povo de compromisso, Bispo Márcio, eita glória a Deus, hein? Que povo compromissado é este nosso, Jesus amado. Irmãos, a ação foi um sucesso, não é? O Bispo Márcio estava até preocupado, porque R$ 100 o número, né? Irmãos, mas ninguém está preocupado em computador, irmãos, está preocupado em ajudar. Aleluia. Tem gente que comprou em 3, em 4 pessoas, ou aí um número da ação, não é? Não é que vai dividir um computador em quatro, não tem como. Comprou para ajudar. Tem gente que comprou 10, comprou, sei lá, 5, não é? Teve gente que, sabe isso aí, irmãos, é para ajudar. Aleluia, Jesus. Eu até mesmo já me comprometi com a irmã Ângela da igreja, porque no dia que a gente estava ali iniciando a ação, ela comentou: ah, esse computador é meu, é meu, é meu. Aí eu falei: não é meu. Aí eu falei: não, então é o seguinte: se eu ganhar, o computador é teu. Tá bom? Tá certo já. Eita, dona Ângela, sua chance aumentou, hein? É sobre isso, meu irmão, é compromisso. Compromisso, irmãos, aleluia. Mas o morno, Bispo Márcio, ele não se compromete. O morno, para ele tudo é difícil. Para ele tudo é uma dificuldade tremenda. Não se compromete. Ah, mas precisa disso. Ah, mas precisa daquilo. Ah, vamos fazer um almoço aí. Ah, mas tem que levar alguma coisa. Não, não traz nada, não. Então não vai ter almoço, irmão?
Aleluia, Jesus. Ai, mas o que que eu faço? Irmão, faz qualquer coisa. Aleluia, Jesus. É a mesma coisa sobre, irmãos, a oferta de primícia. Irmãos, a bispa Nivalda, todo jejum, ela fala, aleluia, dessa oferta de primícia. Irmão, não é sobre valor, é sobre compromisso. Aleluia. Ninguém está falando para R$ 1.000, não. Ninguém está falando para R$ 5.000. Ninguém está falando para dar casa, para dar carro, não, irmão. É 50 centavos, é que você pode, é compromisso. Coloca lá os 50 centavos lá, escreve lá, fala, Senhor, esses 50 centavos aqui, ó, tá vendo aqui? É a minha oferta de primícia, é o meu compromisso, aleluia. Eu estou falando 50 centavos, João, porque às vezes a gente não tem. Às vezes as pessoas não têm, é verdade. Irmãos, eu sei o que é passar necessidade, nós sabemos o que é passar dificuldade, irmãos. É verdade, às vezes a gente não consegue, não tem nem para ir na igreja. Eu sei como é que é isso, não é? Mas a gente está falando aqui, meus irmãos, é de compromisso. Aleluia, Jesus. Compromisso com o ministério. Mas eu sou um pastor, então eu não tenho que ter compromisso, irmãos. Eu tenho que ir para a igreja com uma palavra já no coração preparada, porque se a bispa não for? E se der uma dor de barriga no bispo? E se o pregador faltar? Aí eu vou, ai, mas eu não estou preparado para ministrar, porque não era eu que estava na escala. Irmão, presta atenção, e o compromisso com o ministério? Não é? Ah, vamos orar, vamos fazer uma oração. Ah, mas eu não me preparei para orar. Quem tem que se preparar para orar? Irmãos, é falta de compromisso, é mornidão. Ô Pai eterno, aleluia, Jesus. Ah, mas eu quero cantar. Então se comprometa com o louvor. Quer ser levita? Ah, eu quero ser levita. Então se comprometa com o cargo, com a responsabilidade de levita. Não seja morno, faça o melhor. Mas não estamos falando que a gente é cantor. Não estamos falando que a gente que é popstar, não. Não, ninguém tem voz de Michael Jackson aqui, não. Ninguém tem voz de Adele aqui, não, irmãos. Não. Aleluia. Não é sobre isso, não. É sobre fazer o melhor. É sobre se comprometer. É sobre falar assim, não, eu vou chegar na igreja 9 horas da manhã, o culto começa às 10, mas eu quero chegar 9, porque eu quero fazer o café, porque eu quero varrer a igreja, porque eu quero arrumar as cadeiras, porque eu quero ter um tempo de oração, porque eu quero conversar com os irmãos. Ô Pai eterno, aleluia! Irmão, se a gente não conversar na igreja, com onde é que a gente vai conversar? Aleluia! Ah, não, 5 para as 10 eu chego na igreja. Amém, é a sua opção, não tem problema nenhum, não. Mas eu estou falando aqui de compromisso. Aleluia, Jesus, compromisso. Porque quando é para acordar 4 horas da manhã para a gente pegar uma fila de hospital, a gente vai. Porque quando é para a gente acordar 5 horas da manhã e ir trabalhar, sol, chuva, vento, calor, a gente vai. E não vai não para ver se o patrão vai pagar o salário no final do mês. Ah, mas para Deus, não. Eu não tenho horário. Ah, eu sou assim mesmo. Meu irmão, presta atenção, estamos falando aqui de compromisso, porque, irmãos, o morno, ele não tem compromisso. Aleluia. É por isso que é tão difícil, meu irmão, Deus aceitar um morno. Porque, irmãos, Deus, ele trabalha com quem tem compromisso. Aliás, diga-se de passagem, há uns tempos atrás, eu não vou lembrar agora qual foi o mês, nós falamos do Deus do compromisso. Você está lembrado, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos do céu, aleluia. Já estamos terminando, aleluia. Vamos cantar de novo aqui com a nossa irmã Lauriette? Eita, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, irmãos. É sobre isso, meus irmãos, amém? Não sejas morno, não sejas morno. Amém? Não, tenha compromisso, vamos nos comprometer com o reino, vamos nos comprometer com as almas. Irmãos, a gente está falando aqui é de alma. Tem crente que chega na igreja, tem pessoas que chegam na igreja querendo bater em todo mundo, irmão, nosso negócio é alma. Jesus falou que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se você tiver que dar cara para dar face para bater dele, não tem problema. Se vai salvar uma alma, não tem problema. Irmãos, para uma alma a gente tem tapete vermelho, sim. Uma alma a gente abraça, a gente cheira, né? Eu costumo dizer, pastor Valdir lembra dessa história, né? A gente chegava uns bêbados, irmão, na igreja, lá no Jardim Triunfo, a gente abraçava, a gente de terno, cheiroso, bonito, né? Aqueles perfumão gostoso, todo cheiroso, cabelinho com gel assim, ó, né?
arrumadinha ali na régua. Mas, irmãos, é uma alma. É uma alma. Eu lembro uma vez, irmão, eu estava com um blazer cinza claro, Jesus amado do céu. Chegou um homem lá, irmãos, ele tinha um furo aqui na traqueia, aqui, porque ele não respirava, né, pelo nariz. De tanta cachaça que ele bebia, perdeu um pedaço do pé, amputou o pé, meu Deus do céu. Irmão, quando eu fui, irmãos, conduzir aquele homem, ele deu um espirro, irmão. Meu Deus do céu, saiu, você sabe o que, né? Pois é, sobre isso, irmão. Aleluia, Jesus. O que eu fiz? Tirei o paletó, botei lá o paletó no carro e amém. Depois mandei lavar e já era. Amém ou não amém? Irmãos, é sobre isso. A gente está aqui para em prol das almas. Temos compromisso com as almas. Temos compromisso com os nossos irmãos de Agudos lá do centro de recuperação. Nossos irmãos de Suzano, para onde a gente manda os donativos das roupas, não é? O pessoal da Ásia, a missão da Ásia. Temos compromisso com este povo. Nossos pastores, missionários que estão lá na brecha, tapando as brechas por nós. É sobre isso, irmãos. Vamos deixar de ser morno e vamos de uma vez por todas, aleluia, comprar esse ouro puro, amém? E as vestes brancas em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus. Eu vou colocar o louvor aqui, hein? Eu vou soltar o louvor e vocês vão cantar comigo. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ô Jesus, pois essa palavra, Senhor, que nós estamos aqui ouvindo, Pai. Meu Deus, como nós precisamos dessa riqueza. Não a riqueza material, porque essa a gente corre atrás. Com a tua bênção a gente vai trabalhar e vamos conquistar. Em nome de Jesus, irmãos, a sua mão já é uma mão abençoada. Mas, irmãos, aqui nós abrimos um parênteses para falar dessa riqueza espiritual. Aleluia. Que o Senhor venha poderosamente nos revestir, nos encher. Aleluia, desse calor que vai sair do estágio do morno, vai sair do estágio do morno, da mornidão e vamos lá para o quente. Vamos colocar para ferver, irmão, essa fé. Vamos colocar para ferver essa oração. Vamos colocar para ferver. Não se faz café com água fria. Não se faz chá com água fria. Tem que botar água para ferver, meu irmão. Aleluia. Não se transforma nada com água fria. Não se cozinha com água fria. Irmãos, tem que pôr para ferver, para transformar. Transformar nossa vida. Transformar o nosso coração. Transformar a nossa família, transformar o nosso trabalho, transformar. É necessário calor, canta lá, baixeira e andaz, aleluia. O metal para transformar, para ser útil, tem que ser transformado pelo calor. O ouro para ser útil, tem que ser transformado pelo calor. Irmãos, presta atenção que a palavra está falando de calor humano, calor no espírito, calor na fé, aleluia, fervor de novo convertido. A gente tem que se converter de novo, falar: Jesus, eu te aceito, Senhor, eu te aceito, Senhor, eu te aceito de novo. Mas eu sou bispo, aceita Jesus de novo. Que tanto bispo desviado que não tem aí, irmão, apóstolo desviado, tanto presbítero desviado, crente desviado, meu Deus do céu, aleluia, Jesus. Sabe o que acontece, meus irmãos? É porque às vezes a gente é tomado por um orgulho muito grande, e a gente acha que a gente não precisa, mas foi Jesus que falou aqui, que nós somos cegos, nós somos pobres, e nós estamos nus quando a gente acha que a gente está rico. É sobre isso. Senhor, ô Espírito Santo, enche, Senhor, enche agora, Pai. Quem estiver me ouvindo do outro lado deste canal agora, Pai, vai tirando, Senhor, essa tristeza espiritual, vai tirando, Senhor, essa angústia, vai tirando essa fraqueza, essa falta de ânimo agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse espírito do mal, esse espírito de tranqueira, esse espírito de tristeza, de amargura, esse espírito de fraqueza, de podridão nos ossos, está sendo repreendido agora na sua vida, na sua família, na sua casa, meu irmão, na sua vida espiritual. Você é um pastor, você tem que funcionar. Você é um presbítero, você tem que funcionar. Você é um marido, você é uma esposa, você é um jovem.
ser uma diaconisa, ser um diácono, aleluia. Deus te chamou, aleluia, para você ser usado, cheio do Espírito Santo. Olha os diáconos que foram estabelecidos lá em Atos dos Apóstolos, homens cheios do Espírito Santo, aleluia. Oh, e de sabedoria, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore canta lá baixerandás, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, vem molhar, Senhor, vem molhar as lágrimas. Sim, Tu estás dentro deste lugar, aleluia, aleluia. Daqui, para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Ver contigo é bem melhor. Ah, Senhor, é isso mesmo, Senhor. Sofrer contigo é melhor do que errar. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Porque às vezes a gente não consegue nem falar. Aleluia. Canta comigo, irmão. Canta comigo e sinta a presença do Senhor aí na sua vida. Nós logo mais estaremos começando aí, amém? Aleluia. A nossa campanha de oração. Clamor na madrugada. Participe conosco, amém? Quarta-feira estaremos aqui no Polo de Guarulhos falando sobre o milênio, governo de Cristo na Terra. Venha aprender em nome de Jesus, aleluia. Obrigado, meus irmãos, obrigado, meus irmãos. Muito obrigado pela ação das cadeiras, amém? Obrigado pelas primícias. Você que tem se comprometido aí com as primícias, você que tem se comprometido aí com os dízimos, com as suas ofertas, graças a Deus. Nosso povo é um povo próspero, que Deus tenha abençoado. Mas, irmãos, prosperidade não pode vir acompanhada de frieza espiritual. Então, tome cuidado, amém? Porque Deus vai enriquecer muitas pessoas do nosso meio, Bispo Márcio. Mas a gente tem que tomar cuidado para essa riqueza financeira não vir se transformar em pobreza espiritual. Que em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amanhã estamos começando uma nova série aí, hein? Uma nova série começa amanhã, em nome de Jesus. Amanhã não, na quarta-feira, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amém, amém.